leilão de gado, entre lances altos, poeira no ar e mugidos ecoando pelo galpão. Uma história de amor estava prestes a começar e mudar o destino de duas pessoas que viviam em mundos completamente diferentes. Um olhar atravessou a multidão. O coração acelerou sem pedir permissão. E o que era apenas mais um dia comum se transformou no início de algo impossível de ser evitado. Fala, galera do meu canal. Tudo certo por aí? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais uma história daquelas que vocês adoram. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual sua cidade. É ótimo saber até onde as histórias chegam. Vamos lá. O sol ainda nem tinha subido direito quando o pátio do leilão começou a encher. Caminhões entrando, homens de chapéu, botas batendo no chão de terra batida. Conversas altas misturadas ao som dos animais. Sara chegou cedo, como sempre. Vestia um vestido simples, já um pouco gasto pelo tempo. Botas limpas, porém velhas, e o cabelo preso de qualquer jeito, mais por praticidade do que por vaidade. Ela carregava consigo a responsabilidade de ajudar o pai, que havia adoecido, e aquele leilão era importante demais para dar errado. Ela caminhava com atenção, conferindo os papéis, observando o gado com olhos experientes. Para muitos ali, aqueles bois eram apenas números. Para ela, eram meses de cuidado. De acordar antes do sol, de enfrentar chuva, seca e cansaço. Cada animal tinha uma história, e Sara sabia exatamente qual era qual. Do outro lado do pátio, um carro de luxo estacionou, chamando a atenção imediata. Alguns cochichos surgiram. Jefferson desceu com calma. Óculos escuros, camisa social clara, relógio caro no pulso. Ele não precisava provar nada para ninguém ali, mas ainda assim todos sabiam quem ele era. Dono de grandes propriedades, investidor conhecido, milionário jovem, que havia construído um império antes dos 40. Para ele, aquele leilão era apenas mais um compromisso na agenda lotada. Enquanto caminhava, cumprimentava conhecidos com acenos rápidos. Seu olhar, acostumado a números, contratos e negócios, não esperava encontrar nada além disso naquele lugar. Até que, por um segundo, tudo ao redor pareceu diminuir o volume. Sara se abaixou para observar um dos bois, anotando algo em um caderno. Nesse movimento simples, o sol bateu de lado, iluminando seu rosto cansado, mas firme. Jefferson parou sem perceber. Algo naquele jeito concentrado, naquela simplicidade sem esforço, puxou sua atenção de uma forma estranha, quase incômoda. Ele tirou os óculos lentamente, como se precisasse ter certeza do que estava vendo. Ela sentiu o olhar antes mesmo de levantar a cabeça. Acostumada àquele ambiente, sabia quando alguém a observava por curiosidade ou desdém. Ao erguer os olhos, deu de cara com um homem alto, bem vestido, parado a poucos metros. Por um instante, nenhum dos dois falou nada. O leiloeiro começou a anunciar o próximo lote, quebrando o silêncio invisível entre eles. Sara voltou ao que fazia, tentando ignorar aquela presença. Jefferson, por sua vez, não conseguiu simplesmente seguir em frente. Caminhou até mais perto, como quem procura uma desculpa. "Esse gado é seu?" perguntou com um tom neutro, mas curioso. Ela levantou o olhar novamente, agora mais atenta. "É da minha família." Ela fechou o caderno e se levantou, ficando frente a frente com ele. A diferença entre os dois mundos era visível, mas algo ali não parecia deslocado. "São bons animais", continuou ele. "Dá para ver que foram bem cuidados." Sara arqueou levemente a sobrancelha, surpresa. Nem todo mundo ali sabia reconhecer isso. "Obrigada, a gente faz o que pode." "O que pode?" Ele sorriu de canto. "Pelo que estou vendo, fazem muito bem." Ela não sorriu de volta, mas o olhar suavizou. O silêncio voltou, agora menos estranho, mais carregado. Jefferson percebeu que não sabia o nome dela, e aquilo o incomodou mais do que deveria. "Sou Jefferson. Sara. Prazer." O aperto de mão foi simples, rápido, mas ficou tempo demais na memória dos dois. O leilão começou de vez e cada um seguiu para seu lugar. Sara ficou próxima ao curral, observando apreensiva. Aqueles lances decidiriam muita coisa. Jefferson se acomodou em uma das cadeiras da frente, mas seu olhar insistia em buscar o dela entre a movimentação. Quando o primeiro boi do lote de Sara entrou, o coração dela quase saiu pela boca.
Os lances começaram baixos, muito baixos. Ela apertou o caderno contra o peito, respirando fundo. Jefferson percebeu. Algo naquela tensão silenciosa chamou sua atenção mais do que os números no painel. Quando o leiloeiro anunciou o último lance e ninguém se manifestou, Jefferson levantou a mão. Um valor mais alto ecoou pelo galpão. Algumas cabeças se viraram surpresas. Sarah olhou para ele sem entender. Ele manteve o olhar firme, como se dissesse sem palavras que estava tudo bem. Os lances continuaram, agora mais aquecidos. No fim, o valor alcançado foi justo. Não exorbitante, mas digno. Quando o martelo bateu, Sarah sentiu um alívio tão grande que precisou se apoiar na cerca por um segundo. Mais tarde, enquanto organizava os papéis, sentiu alguém se aproximar. "Acho que hoje o dia foi bom para você", comentou Jefferson, agora mais próximo, com um sorriso tranquilo. "Foi? Muito." Ela respirou fundo. "Obrigada pelo lance." Ele deu de ombros. "Eu só fiz o que achei certo." Ela o encarou por um instante. Não parecia arrogância, era sinceridade. "Você vem sempre a esses leilões?" Ela perguntou. "Sempre que posso." "Então deve saber que nem todo mundo faz o que é certo aqui." Ele riu baixo. "Aprendi isso cedo." O barulho ao redor parecia distante enquanto conversavam. Dois estranhos compartilhando algo que nenhum dos dois sabia explicar. Sarah fechou a pasta e ajeitou a bolsa no ombro. "Preciso ir. Ainda tenho estrada pela frente." Ele hesitou por um segundo, algo raro para quem sempre sabia o que dizer. "Talvez a gente se veja de novo. Talvez." Ela começou a se afastar, mas algo fez Jefferson falar antes que ela sumisse na multidão. "Sarah." Ela virou. "Foi um prazer te conhecer." Dessa vez ela sorriu. "O prazer foi meu." Enquanto ela se afastava, Jefferson teve uma certeza inesperada. Aquele não tinha sido apenas um encontro casual. E Sarah, caminhando para fora do leilão, sentia algo parecido, mesmo sem entender direito o porquê. O que nenhum dos dois sabia era que aquele leilão de gado tinha marcado o início de uma história que iria muito além de negócios, dinheiro ou diferenças. Era só a primeira parte de um caminho longo, intenso e impossível de ignorar. O caminho de volta para casa parecia mais longo naquela tarde. A poeira levantada pela caminhonete entrava pelas janelas abertas, mas Sarah mal percebia. A imagem de Jefferson parado no meio daquele leilão barulhento voltava à sua mente como um pensamento insistente. Não era comum ela se deixar distrair assim. A vida na roça não dava espaço para devaneios. Havia contas, responsabilidades e um pai doente esperando por ela. Mesmo assim, o olhar dele, calmo e atento, surgia entre uma curva e outra da estrada de terra. Ela balançou a cabeça tentando afastar aquilo. Homem rico, vida diferente, mundo distante. Não era para ela. Quando chegou ao sítio, o céu já começava a mudar de cor. O pai estava sentado na varanda, apoiado na bengala, observando o gado no pasto. "Então?" perguntou ele sem precisar levantar a voz. "Deu certo, pai." "Melhor do que eu esperava." O velho sorriu aliviado. Sabia o peso que aquela resposta carregava. Sarah sentou ao lado dele e começou a contar os detalhes, mas pulou um em especial. Não falou de Jefferson. Preferiu guardar aquilo só para si, como quem protege algo frágil demais para ser exposto. Naquela noite, o sono demorou a chegar. O barulho dos grilos preenchia o silêncio do quarto simples. Sarah se virou várias vezes na cama, revivendo o momento em que Jefferson levantou a mão no leilão. Não havia obrigação nenhuma. Ele poderia simplesmente ter ignorado, mas não ignorou. Do outro lado da cidade, em uma casa grande demais para alguém que se sentia estranhamente inquieto, Jefferson caminhava de um lado para o outro no escritório. Os números na tela do computador não faziam sentido. A reunião do dia seguinte parecia irrelevante. Ele se sentou na cadeira, apoiando os cotovelos na mesa. Era absurdo pensar naquela moça simples, de botas gastas e olhar firme, enquanto tinha uma vida inteira cercada de pessoas sofisticadas, eventos caros e relações superficiais. Mesmo assim, algo nele havia mudado. Pegou o celular, abriu a agenda, fechou. Abriu de novo. Não tinha o contato dela. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. No dia seguinte, Jefferson voltou ao leilão mais cedo do que o necessário, com uma desculpa qualquer para si mesmo.
Disse que precisava resolver pendências, mas o olhar buscava uma pessoa específica. Sarah chegou mais tarde, com o mesmo vestido simples e o mesmo jeito discreto. Quando o viu, seu coração deu um pequeno salto, rápido demais para ser controlado. Tentou agir normalmente, mas ele já se aproximava. Bom dia, Sarah. Bom dia. Dormiu bem? Perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela estranhou a pergunta, mas respondeu. Mais ou menos. E você? Ele sorriu. Também não muito. Houve um silêncio curto, porém confortável. Você vem sozinha hoje? Ele perguntou. Ela apontou para um rapaz mais novo, perto dos currais. Meu irmão está ali ajudando. Jefferson assentiu, observando o movimento. Eu estava pensando em visitar algumas propriedades da região. Queria conhecer melhor quem trabalha de verdade com isso. Sarah o encarou desconfiada. O conhecer para quê? Para aprender. Ele deu de ombros. A gente sempre acha que sabe tudo, até perceber que não sabe quase nada. Ela gostou daquela resposta, embora não demonstrasse. Se quiser conhecer trabalho de verdade, pode começar cedo. Aqui o dia começa antes do sol. Ele riu. Acho que consigo lidar com isso. Mais tarde, enquanto o leilão seguia, eles se encontraram várias vezes, trocando comentários rápidos, impressões sobre os animais, pequenas provocações discretas. Jefferson se pegou esperando por aqueles momentos. Sarah também, embora tentasse não criar expectativas. No fim da manhã, ele criou coragem. Sarah, você se importaria se eu fosse até o sítio de vocês algum dia? Sem compromisso. Só para conhecer. Ela hesitou. Aquilo cruzava uma linha invisível. Levou alguns segundos antes de responder. Pode ir, mas lá não tem luxo nenhum. Ele sorriu, sincero. Acho que é exatamente isso que eu quero ver. Combinaram um dia. Simples assim. Sem promessas, sem segundas intenções declaradas. Ainda assim, quando se despediram, havia algo diferente no ar. No sábado seguinte, Jefferson dirigiu por estradas que nunca tinha percorrido. O asfalto deu lugar à terra, os prédios a cercas de madeira. Quando estacionou em frente ao sítio, teve a sensação estranha de estar entrando em outro tempo. Sarah estava no curral ajudando o irmão. Quando o viu, limpou as mãos na calça e se aproximou. Você chegou cedo. Gosto de chegar cedo. Ela sorriu de leve. Então vai gostar daqui. Ela o levou para conhecer o lugar. Mostrou o pastos, o galpão, o pequeno pomar. Falava com carinho, explicando cada detalhe. Jefferson ouvia com atenção real, fazendo perguntas, interessado. Nunca pensei que alguém pudesse falar com tanto orgulho de um lugar tão simples, comentou ele. Ela parou, olhou para ele. Simples para quem olha de fora. Para mim, isso aqui é tudo. Ele assentiu, entendendo mais do que palavras poderiam explicar. Sentaram-se na varanda para um café passado na hora. O cheiro se misturava ao vento da tarde. Você não parece alguém que nasceu nesse mundo, disse ela de repente. Ele arqueou a sobrancelha. Que mundo? O mundo de quem tem tudo fácil. Ele respirou fundo antes de responder. Não foi fácil, só foi diferente. Ela o ouviu em silêncio. Pela primeira vez, não viu apenas um milionário, mas um homem tentando se explicar sem se justificar. A conversa seguiu por horas. Falaram de infância, de perdas, de sonhos adiados. O sol já se punha quando Jefferson percebeu que não queria ir embora. Quando se levantou, o clima era outro. Mais denso, mais íntimo. Obrigado por hoje, Sarah. Ela sustentou o olhar dele por alguns segundos a mais do que o normal. Obrigada por vir. Enquanto ele se afastava pela estrada, Sarah sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Esperança misturada com medo. O Jefferson, ao dirigir de volta, tinha a certeza de que aquela moça da roça estava entrando em sua vida de um jeito que ele não seria capaz de controlar. Os dias que se seguiram à visita de Jefferson ao sítio não foram normais. Para nenhum dos dois. Havia uma expectativa silenciosa pairando no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem data marcada. Sarah voltou à rotina dura da roça, mas agora cada amanhecer vinha acompanhado de pensamentos que antes não existiam. Já Jefferson, cercado por reuniões, telefonemas e compromissos importantes, se pegava olhando o relógio mais vezes do que o habitual, contando os dias para encontrar uma desculpa plausível para voltar. Na roça,
O trabalho não dava trégua. Sara acordava antes do sol. Preparava o café, ajudava o pai, cuidava dos animais e ainda dava conta da casa. Mas algo havia mudado nela. Pequenos detalhes ganhavam outro significado. O vento batendo nas folhas, o cheiro da terra molhada, o céu avermelhado no fim da tarde. Tudo parecia mais vivo. Certa manhã, enquanto recolhia os baldes de leite, ouviu o barulho de um carro se aproximando. Não era comum alguém aparecer sem avisar. Ela limpou as mãos no avental e caminhou até a cerca. Quando reconheceu o carro, o coração acelerou. Jefferson desceu com um sorriso contido, vestindo jeans e camisa simples, algo raro para ele. Espero não estar atrapalhando. Ela tentou manter a naturalidade. Nunca. O que te trouxe aqui? Ele apontou para a estrada. Tinha uma reunião perto daqui. E acabei passando um pouco antes. Um pouco antes que virou quase 2 horas de estrada? Ela provocou. Ele riu, aceitando a provocação. Talvez. Caminharam juntos pelo sítio. Dessa vez o clima estava diferente. Menos curiosidade, mais intimidade. Conversavam com facilidade, como se já se conhecessem há mais tempo. O pai de Sara observava tudo de longe com atenção. Quando Jefferson se aproximou para cumprimentá-lo, o velho o analisou por alguns segundos antes de estender a mão. A Sara fala bem pouco, mas quando fala, dá para saber que confia, disse ele direto. Jefferson assentiu respeitoso. Espero merecer. Sara sentiu o rosto esquentar. O pai percebeu, mas não comentou. Naquele dia, Jefferson ficou mais do que o planejado. Ajudou a consertar uma cerca, se sujou de terra, riu de si mesmo quando não sabia lidar com uma tarefa simples. Sara observava aquilo com atenção. Não era encenação. Ele realmente tentava. Você não precisa provar nada para ninguém, comentou ela, enquanto ajeitava os arames. Eu sei, mas quero aprender. No fim da tarde, sentaram-se novamente na varanda. O céu estava carregado de nuvens pesadas. Vai chover, avisou ela. Então acho melhor eu ir. Ela concordou, mas algo em seu olhar denunciava outra coisa. Antes de entrar no carro, Jefferson parou. Sara, ela se aproximou. Eu não quero te colocar em uma situação desconfortável, nem criar expectativas que eu não possa cumprir. Ela cruzou os braços, séria. Então por que voltou? Porque eu não consigo parar de pensar em você. O silêncio que se seguiu foi denso. A chuva começou a cair, fina no começo, depois mais forte. Sara respirou fundo. Você vem de um mundo que não é o meu. As pessoas olham diferente, julgam. Ele deu um passo à frente sem tocar nela. Eu sei, mas eu também estou cansado desse mundo. Ela o encarou, tentando encontrar mentira ali. Não encontrou. A chuva aumentou, obrigando-os a se abrigarem sob a varanda. A proximidade fez o coração de ambos disparar. Jefferson passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu não estou pedindo nada agora. Só a chance de continuar vindo. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz saiu baixa. Então venha. Nos dias seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes. Às vezes ele aparecia cedo, outras no fim da tarde. Levava pão, ferramentas, ou só vontade de estar ali. Sara tentava manter os pés no chão, mas era impossível ignorar o vínculo que crescia. Certo domingo, ele a convidou para sair da roça. Só um pouco. Um almoço simples na cidade vizinha. Ela recusou de primeira. Não se sentia confortável, mas acabou cedendo. O restaurante era simples, mas limpo. Nada luxuoso como ela imaginava. Isso a deixou mais tranquila. Eles conversaram por horas. Riram, se provocaram, dividiram histórias. Em um momento ele a olhou sério. Você percebe que as pessoas nos olham, né? Ela assentiu. Sempre olham. Isso te incomoda? Ela pensou por um instante. Não mais do que eu deixo incomodar. Ele sorriu admirado. Na volta, o clima no carro era silencioso, mas não pesado. Quando chegaram ao sítio, ele desligou o motor, sem pressa de ir embora. Sara, eu não sei onde isso vai dar. Ela olhou para ele. Nem eu, mas sei que quero descobrir. Ela respirou fundo. Eu também. O primeiro toque aconteceu ali. Um gesto simples. A mão dele tocando a dela, devagar, pedindo permissão. Ela não afastou-o. Não houve beijo. Ainda não. Mas naquele toque, ambos entenderam que não havia mais volta. O sentimento que crescia entre a moça da roça e o milionário já tinha raízes profundas, e ignorá-lo seria impossível.
Depois daquele primeiro toque, nada voltou a ser exatamente como antes. Não houve beijo, não houve promessas, mas havia algo muito mais forte: consciência. Ambos sabiam que tinham cruzado um limite invisível, e agora não dava mais para fingir que era apenas amizade ou curiosidade. Sarah passou a semana inquieta. Trabalhava, cuidava do pai, resolvia problemas, mas a mente insistia em voltar ao momento em que a mão de Jefferson tocou, a sua com tanto cuidado, como se ela fosse algo precioso demais para ser segurado de qualquer jeito. Aquilo a assustava. Não o toque em si, mas o que ele despertou. Jefferson, por outro lado, começou a perceber o impacto real daquela relação na sua vida. Pela primeira vez em anos, cancelou reuniões importantes sem sentir culpa. Recusou convites para jantares luxuosos. Tudo parecia vazio quando comparado às horas simples passadas no sítio. Mas o mundo não ia permitir que essa aproximação acontecesse sem resistência. Na sexta-feira, Sarah foi até a cidade resolver assuntos no banco. Vestia sua roupa simples como sempre. Enquanto aguardava atendimento, ouviu cochichos atrás de si. É aquela moça do sítio, não é? Dizem que anda com o Jefferson. Ela fingiu não ouvir, mas o coração apertou. Uma mulher bem vestida continuou. Coisa estranha. Homem daquele nível. Sarah respirou fundo, segurando a vontade de responder. Já estava acostumada a olhares e julgamentos, mas agora doíam mais. Não por ela, por ele. Quando voltou para casa, encontrou Jefferson esperando, sentado na varanda, conversando com o pai dela. O velho ria, algo raro ultimamente. Você demorou hoje, comentou Jefferson levantando-se. Tive que resolver coisas na cidade. Ela evitou o olhar dele, mas ele percebeu. Está tudo bem? Ela hesitou, depois falou. As pessoas falam. Ele ficou sério. Falam o quê? Que eu estou me aproveitando. Que você vai se cansar. Que isso não vai dar em nada. Jefferson passou a mão pelo rosto, pensativo. Eu sabia que isso ia acontecer. E por que continua vindo? Ela perguntou, num tom mais duro do que pretendia. Porque eu quero. Porque você importa. Ela o encarou, os olhos marejados. Importa até quando? Ele deu um passo à frente. Até onde você me deixar ir? O pai de Sarah percebeu o clima e se levantou devagar. Vou dar uma volta. Vocês conversem. Sozinhos, o silêncio pesou. Você não entende, Jefferson. A minha vida é aqui. Eu não posso simplesmente sair daqui. Nem quero. Ele assentiu. Eu sei. E não quero te tirar daqui. Então o que você quer? Ele respirou fundo. Quero fazer parte. Mesmo que seja do jeito mais difícil. Naquele momento, Sarah percebeu que ele não estava brincando. Não era uma aventura para ele. Isso a assustou ainda mais. Nos dias seguintes, os encontros ficaram mais intensos. Conversas longas, olhares demorados, silêncios cheios de significado. Até que, numa noite quente, sentados sob o céu estrelado, algo mudou de vez. O vento soprava leve, os grilos cantavam. Sarah estava sentada na cerca, olhando o céu. Jefferson ao seu lado. Você acredita que as coisas acontecem por um motivo? Ele perguntou. Ela pensou antes de responder. Acho que acontecem. A gente é que decide o que faz com elas. Ele virou o rosto para ela. Então eu estou decidindo ficar. Ela sentiu o coração acelerar. Não diga isso como se fosse simples. Nunca foi simples para mim sentir algo por alguém. Ele confessou. Mas com você... É diferente. Ela virou o rosto também. Diferente como? Ele levantou a mão lentamente, tocando o rosto dela com cuidado. Como se eu fosse alguém melhor quando estou aqui. Dessa vez, Sarah não recuou. O beijo aconteceu devagar, tímido, carregado de emoção. Não houve pressa, apenas entrega. Quando se afastaram, ambos estavam em silêncio, tentando entender o que tinham acabado de fazer. A partir daquele momento, já não eram apenas duas pessoas se conhecendo. Eram um casal, mesmo sem assumir isso em voz alta. Mas enquanto o amor crescia na roça, a vida de Jefferson começava a cobrar um preço alto. Seus sócios começaram a questionar suas ausências. Uma mulher do passado reapareceu, ligada a negócios importantes, trazendo à tona cobranças antigas. E Sarah começou a sentir o peso de ser vista como a moça simples que havia conquistado um milionário. Alguns olhares agora eram de inveja, outros de desprezo.
Certa noite, Jefferson recebeu uma ligação importante enquanto estava no sítio. O rosto dele mudou. Preciso ir para a capital amanhã cedo. Por quanto tempo? Ela perguntou, tentando parecer tranquila. Não sei. Ela assentiu, engolindo a ansiedade. A distância, agora, parecia mais ameaçadora do que nunca. Quando ele foi embora naquela noite, Sarah ficou olhando a estrada vazia por muito tempo. Pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu medo real. Medo de amar alguém que podia não conseguir ficar. E Jefferson, ao dirigir na escuridão, tinha consciência de que o amor que nascera na roça estava prestes a ser colocado à prova, como nunca antes. A ausência de Jefferson se fez sentir logo no primeiro dia. O sítio parecia maior, mais silencioso, como se até os animais percebessem que algo importante tinha saído dali. Sarah tentou se manter firme, ocupando a mente com trabalho, mas cada canto trazia uma lembrança. A varanda onde conversaram por horas, a cerca onde trocaram o primeiro beijo, o cheiro do café que ele elogiava sempre. Ela não queria depender de ninguém, sempre fora forte, acostumada a carregar o peso da vida sozinha. Mas agora havia criado um espaço dentro de si que só ele ocupava, e isso a deixava vulnerável. Na capital, Jefferson mergulhou em um mundo que já não parecia seu. Reuniões intermináveis, vozes altas, interesses escondidos por sorrisos falsos. Seus sócios não esconderam o incômodo. Você anda distante, comentou um deles, cruzando os braços. Os negócios não esperam. Eu sei. Estou resolvendo coisas pessoais. Pessoais demais, talvez, respondeu o outro. Essa história no interior está começando a virar comentário. Jefferson manteve o olhar firme. Minha vida não é assunto para essa mesa. Mas era. Ele sabia, e isso o irritava. Naquela mesma noite, encontrou-se com alguém do passado. Helena, elegante, segura, acostumada àquele mundo. Ela o olhou com curiosidade. Você mudou, disse, girando a taça de vinho. Está diferente. Ele sorriu de leve. As pessoas mudam. Ou se perdem, provocou ela. Ele não respondeu. A imagem de Sarah, sentada sob o céu estrelado, apareceu em sua mente com força. Enquanto isso, no interior, Sarah começou a sentir os efeitos da distância de outra forma. As contas apertaram. Um dos compradores tradicionais desistiu de um negócio importante. O pai piorou de saúde, exigindo mais cuidados. Em uma noite cansativa, sentada à mesa da cozinha, Sarah chorou em silêncio. Não por fraqueza, mas por exaustão. Queria ligar para Jefferson, mas se conteve. Não queria ser mais um problema. Foi ele quem ligou primeiro. Oi. Só... Essa palavra foi suficiente para o coração dela. Acelerar. Oi. Como você está? Ela pensou em mentir, mas decidiu não. Cansada. E você? Ele suspirou. Sinto falta de você. O silêncio do outro lado disse mais do que qualquer resposta. Eu volto em 2 dias, prometeu ele. Nem que seja só por algumas horas. Não faça promessas que não pode cumprir, ela pediu. Eu vou cumprir. 2 dias depois, Jefferson voltou. Mas não foi como antes. Estava mais tenso, mais calado. Sarah percebeu na hora. Algo aconteceu, não foi? Ele demorou a responder. Meu mundo não é simples como eu queria que fosse. Ela se aproximou segurando a mão dele. Eu nunca achei que fosse simples. Eles caminharam pelo sítio, conversando. Ele contou sobre a pressão, os comentários, a mulher do passado que reaparecera. Sarah ouviu tudo em silêncio, tentando controlar a insegurança que crescia dentro dela. Você sente vergonha de mim? Perguntou finalmente. Ele parou, chocado. Nunca. Então por que parece tão distante? Ele a encarou. Porque tenho medo de te machucar. Ela respirou fundo. Eu já sou machucada. A vida aqui não é fácil, mas eu prefiro a verdade do que a proteção que afasta. As palavras dela o atingiram em cheio. Naquela noite, a conversa se aprofundou ainda mais. Pela primeira vez, falaram de futuro. Não de planos concretos, mas de possibilidades. Você se vê vivendo aqui? Ela perguntou sem rodeios. Ele hesitou. Não sei, mas sei que não quero te perder. Ela assentiu compreendendo. Eu não posso ir para sua vida. Não daquele jeito. Eles se abraçaram, apertado, como se tentassem segurar o tempo. Nos dias seguintes, Jefferson passou mais tempo no sítio do que nunca. Ajudou, ouviu, se fez presente. Mas o mundo dele continuava puxando para longe. As ligações eram constantes.
Até que numa manhã uma notícia caiu como um golpe. O sítio tinha uma dívida antiga, mal resolvida. Se não fosse paga, parte das terras poderia ser tomada. Sarah ficou sem chão. Aquela terra era tudo o que tinham. Jefferson ouviu em silêncio, o olhar sério. Eu posso ajudar, disse com cuidado. Ela recuou imediatamente. Não, eu não quero isso. Não é caridade. É dependência, retrucou ela. Eu não quero que as pessoas digam que estou com você por dinheiro. Ele sentiu o impacto daquelas palavras. Nunca pensei isso de você. Mas elas vão pensar. O conflito se instalou entre eles. Não por falta de amor, mas por orgulho, medo e diferenças profundas. Naquela noite, dormiram em casas separadas pela primeira vez desde que se aproximaram. Sarah olhou o teto escuro, sentindo o peso das decisões que teria que tomar. Jefferson, sentado na varanda, entendia que amar alguém de outro mundo exigia mais do que sentimento. Exigia renúncia. E ambos começavam a perceber que o amor que os unia estava entrando em sua fase mais difícil. A dívida do sítio pairava sobre a casa como uma sombra. Não era apenas um número em um papel, era a ameaça de perder tudo o que Sarah conhecia desde criança. A terra onde havia crescido, o trabalho do pai, as lembranças da mãe. Cada pedaço daquele chão carregava história demais para ser negociado com frieza. Sarah passou a madrugada acordada, fazendo contas, rabiscando números que não fechavam. O orgulho ainda falava alto, mas o medo começava a gritar mais forte. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de perder a roça. E essa ideia doía mais do que qualquer julgamento. Jefferson observava tudo à distância. Respeitava o espaço dela, mas sofria em silêncio. Ver alguém que amava afundar por não aceitar ajuda era uma tortura. Ainda assim entendia o motivo. Ele vinha de um mundo onde dinheiro resolvia quase tudo. Para Sarah, dinheiro resolvia pouco quando tirava a dignidade. Na manhã seguinte, o pai de Sarah chamou Jefferson para conversar. Você gosta da minha filha? Perguntou direto, sem rodeios. Jefferson não hesitou. Gosto. Mais do que achei que fosse possível. O velho assentiu. Então entenda uma coisa. Ela não vai aceitar ajuda fácil. Mas também não vai sobreviver sozinha se isso continuar assim. Jefferson respirou fundo. Eu sei. E não quero ferir o orgulho dela. O pai apoiou a mão em seu braço. Às vezes, aceitar ajuda não é fraqueza. É confiança. Mais tarde, Sarah encontrou Jefferson na beira do pasto. Ele observava o horizonte pensativo. Meu pai falou com você, não foi? Ele virou devagar. Falou. Ela suspirou. Eu sei o que ele pensa, mas eu não posso. Jefferson se aproximou com calma. Então deixa eu ajudar de outro jeito. Que jeito? Ele explicou sua ideia. Nada de dinheiro direto. Uma parceria. Investimento no gado. Melhorias na produção. Tudo documentado. Transparente. O lucro seria dividido. Nada seria dado. Sarah ouviu em silêncio. A proposta fazia sentido, mas o medo ainda estava ali. E se der errado? Ela perguntou. Então, a responsabilidade é minha também. Ela o encarou emocionada. Você faria isso por mim? Ele sorriu de leve. Faria isso por nós. Depois de muita conversa, ela aceitou. Não sem lágrimas, não sem receio, mas aceitou. A parceria começou a dar resultados mais rápido do que imaginavam. Novos compradores surgiram, a produção aumentou, o sítio começou a respirar aliviado. Sarah se sentiu orgulhosa. Não estava sendo sustentada. Estava crescendo. Mas nem tudo eram flores. Na cidade, os comentários se intensificaram. Diziam que Sarah havia se aproveitado da situação, que tudo não passava de interesse. Jefferson ouviu isso em reuniões, em eventos, até de pessoas próximas. Uma noite, após um jantar formal, alguém comentou em tom de deboche. E a sua fazendeirinha já aprendeu a viver no luxo? Jefferson perdeu a paciência. Não fale dela. O silêncio na mesa foi constrangedor. No interior, Sarah também enfrentava julgamentos. Algumas pessoas se afastaram. Outras a tratavam diferente, com falsa admiração ou inveja mal disfarçada. Ela chegou em casa um dia exausta, sentou-se na varanda e chorou. Jefferson a encontrou assim. Eu não sabia que amar você ia doer tanto, ela confessou. Ele sentou ao lado dela. Eu também não sabia que amar alguém ia me fazer enfrentar tanta coisa. Ela apoiou a cabeça no ombro dele.
Às vezes penso que seria mais fácil desistir. Ele fechou os olhos por um instante. E às vezes penso o mesmo. Mas não quero. Naquele momento, perceberam que o amor deles já tinha ultrapassado a fase do encanto. Agora era escolha diária. Algumas semanas depois, uma nova pressão surgiu. Os sócios de Jefferson exigiram que ele assumisse de vez a liderança de um grande projeto internacional. Isso significaria morar fora por um tempo indeterminado. Quando ele contou a Sarah, o silêncio foi pesado. Você vai aceitar, não vai? Ela perguntou. Ele respirou fundo. É a maior oportunidade da minha carreira. Ela assentiu lentamente. Então aceite. Ele a encarou. E você? Ela engoliu em seco. Eu fico. As palavras doeram nos dois. Eles passaram a noite conversando, discutindo possibilidades, chorando, se abraçando. Nenhuma solução parecia justa. Não quero que você abra mão da sua vida por mim, disse ela. E eu não quero que você fique esperando por mim sem saber se vou voltar, respondeu ele. No fim, não houve decisão. Apenas um acordo silencioso de aproveitar o tempo que ainda tinham juntos. Os dias seguintes foram intensos. Amor, medo, despedidas antecipadas. Cada gesto parecia carregado de significado. Na última noite, antes da viagem, ficaram sentados sob as estrelas, como da primeira vez. Se eu for, você vai me esquecer? Ele perguntou. Ela sorriu triste. Algumas pessoas não se esquecem. Ele segurou o rosto dela, beijando-a com uma mistura de desejo e despedida. Enquanto isso, ambos sabiam que o próximo passo poderia uni-los para sempre ou separá-los de vez. A parte mais difícil da história ainda estava por vir. A manhã da partida chegou cedo demais. O céu ainda estava pálido quando Jefferson colocou a mala no carro. Nenhum dos dois tinha dormido direito. A casa parecia estranhamente silenciosa, como se até o vento respeitasse aquele momento. Sarah ficou parada na varanda, braços cruzados, tentando manter a postura firme. Não queria chorar. Não ali, não agora. Então é isso, ela disse, quebrando o silêncio. Ele se aproximou devagar. Por enquanto. Ela assentiu. O olhar firme escondia um turbilhão de sentimentos. Vai ficar quanto tempo fora? Não sei, meses, talvez mais. Ela respirou fundo. Eu não vou te pedir para ficar. Eu sei, e você não me peça para ir. Ele segurou as mãos dela. Eu nunca pediria isso. O abraço que trocaram foi longo, apertado, como se quisessem gravar aquele momento na pele. Quando se afastaram, Jefferson entrou no carro sem olhar para trás. Se olhasse, talvez não fosse. Sarah ficou ali, observando o carro desaparecer na estrada de terra, até a poeira baixar e restar apenas o vazio. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O silêncio da casa, a ausência das visitas, das conversas na varanda. Sarah se jogou no trabalho como nunca. A parceria continuava dando resultados. Mas agora era ela quem resolvia tudo sozinha. À noite o celular se tornava sua companhia. Mensagens curtas, chamadas rápidas por causa do fuso horário. Como foi o dia? Ele perguntava. Corrido. E o seu? Intenso. Sinto sua falta. Ela sorria sozinha, mas quando desligava, o quarto parecia grande demais. Na cidade grande, Jefferson se sentia um estranho. Cercado por luxo, hotéis caros e reuniões importantes, mas vazio. Nada ali tinha o mesmo sabor da vida, simples que deixara para trás. As pessoas falavam, riam, brindavam. Ele apenas participava. Certa noite, Helena apareceu novamente. Você não parece feliz, comentou sentando-se à frente dele. Eu não estou. Ainda pensando naquela moça, ele não negou. Estou com ela. Helena suspirou. Você sabe que isso não vai durar. Ele a encarou com firmeza. Não diga isso. A distância começou a cobrar seu preço. Pequenos desentendimentos surgiram. Falta de tempo, mensagens não respondidas, cansaço acumulado. Um dia Sarah tentou ligar e não conseguiu. Ligou de novo. Nada. O medo apertou. Horas depois ele retornou. Desculpa. Reuniões o dia inteiro. Ela tentou não demonstrar, mas a voz saiu mais fria. Eu entendo. Você tem uma vida lá. Ele percebeu o tom. E você acha que eu não penso em você? A ligação terminou tensa. Foi a primeira briga. Pequena, mas significativa. Naquela noite, Sarah chorou como não chorava há muito tempo. Não era só saudade. Era insegurança. Medo de estar ficando para trás.
Dias depois, uma notícia inesperada chegou ao sítio. Um grande comprador queria fechar contrato direto com ela. Um contrato que poderia resolver definitivamente os problemas financeiros. Sara ficou em choque. Aquilo era enorme, mas havia uma condição. O comprador queria exclusividade e expansão da produção em outra região. Quando contou a Jefferson, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é incrível, Sara, mas significa sair daqui. Ele respirou fundo. E o que você quer? Ela demorou a responder. Pela primeira vez, o futuro dela não estava limitado à roça. Eu não sei. O silêncio se instalou novamente. Ambos perceberam que agora era Sara quem estava diante de uma escolha difícil. Nos dias seguintes, ela pensou muito. Conversou com o pai, com o irmão, com ela mesma. O contrato era uma chance única, mas exigia mudanças profundas. Enquanto isso, Jefferson recebeu uma proposta ainda maior. Permanecer fora por mais tempo, assumir um cargo definitivo. A decisão precisava ser tomada logo. A distância transformou o amor deles em algo mais maduro, mas também mais frágil. Numa noite, durante uma chamada de vídeo, Sara falou o que vinha guardando. E se a gente estivesse segurando um ao outro? Ele sentiu o golpe. Você acha isso? Acho que a gente se ama, mas talvez em caminhos diferentes. Ele fechou os olhos por um instante. Eu nunca pensei que amar você fosse me fazer questionar tudo. Ela sorriu triste, nem eu. Ficaram em silêncio, se olhando pela tela, conscientes de que aquela conversa poderia ser um adeus disfarçado. No dia seguinte, Sara assinou o contrato. Não por ambição, mas por sobrevivência e coragem. No mesmo dia, Jefferson aceitou a proposta internacional. Ambos tomaram decisões importantes sem saber que estavam caminhando para um último encontro que definiria tudo. Sem avisar, Jefferson voltou ao interior alguns dias depois. Precisava vê-la. Precisava olhar nos olhos dela antes que fosse tarde. Quando Sara o viu parado na porteira, o coração quase saiu pela boca. Você voltou? Eu precisava. Eles se abraçaram forte, como se o tempo não existisse. Mas pela primeira vez, havia algo diferente naquele abraço. Não era só amor, era despedida. Sentaram-se na varanda em silêncio. O céu estava exatamente como da primeira noite. Eu aceitei a proposta, ele disse. Ela assentiu. Eu também. Os olhos se encontraram, cheios de lágrimas contidas. Então é isso, ele murmurou. Talvez seja, ela respondeu. Mas nenhum dos dois conseguiu dizer adeus. Ainda não. Os dias que antecederam a partida de Jefferson foram estranhamente lentos. Cada segundo parecia carregar o peso de meses, como se o tempo se recusasse a avançar. Sara não conseguia se concentrar no trabalho. Até o cheiro da terra recém-removida pelo arado parecia ter perdido o encanto. O sítio que antes era fonte de orgulho e refúgio, agora se tornava palco de uma despedida silenciosa, cheia de sentimentos que nenhum deles conseguia colocar em palavras. Jefferson passava cada momento livre com ela, sem pressa, segurando o tempo com força, tentando memorizar cada detalhe, o jeito como o vento levantava o cabelo de Sara, a forma como ela sorria quando tentava disfarçar a preocupação, o jeito firme com que andava entre os animais, cada gesto carregado de autenticidade. Ele sabia que, ao voltar para o mundo que o aguardava, nada seria igual. E talvez, naquele instante, percebesse também que a vida que deixaria para trás era muito mais valiosa do que qualquer riqueza material. Na manhã da viagem, Sara acordou antes dele. Sentou-se na varanda, os pés tocando a terra fria da madrugada. O silêncio era quase sufocante. Quando Jefferson apareceu carregando a mala, ela percebeu que o momento que mais temera estava ali, inevitável. Não diga nada, disse ela, tentando manter a voz firme. Ele balançou a cabeça. Não consigo. Ficaram parados se olhando, um tentando conter a emoção, outro tentando aceitar o que estava por vir. Se eu for, prometo que volto, disse ele com os olhos marejados. Ela respirou fundo. Eu espero que sim. O abraço que trocaram foi longo, apertado, desesperado e ao mesmo tempo cheio de ternura. Nenhuma palavra era suficiente. Nenhum gesto poderia expressar completamente o que sentiam. Quando se afastaram, Jefferson entrou no carro, mas antes de ligar o motor, olhou para trás. Sara estava ali, firme,
mas com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Ele acenou discretamente, tentando gravar aquela imagem em sua memória. A estrada se estendeu longa e silenciosa, a poeira se levantando atrás do carro. Cada quilômetro era uma mistura de saudade e esperança, porque ambos sabiam que aquele amor não era simples, mas era real. Enquanto isso, no sítio, Sarah caminhava entre os animais, os dedos tocando a madeira da cerca, que tantas vezes fora testemunha de conversas e risos. O contrato que assinara começava a trazer resultados positivos. Novos compradores apareciam, o gado estava saudável e a vida começava a ganhar um ritmo renovado. Mas nada disso preenchia o vazio deixado pela ausência de Jefferson. Cada vitória era agridoce, porque não podia compartilhá-la ao lado dele. As semanas seguintes foram um teste de paciência, confiança e amadurecimento. Mensagens e chamadas eram constantes, mas nunca suficientes. A saudade apertava de maneiras inesperadas. Havia dias em que Sarah se pegava olhando para a estrada, esperando que ele aparecesse, e Jefferson, em um luxuoso escritório no outro lado do país, sentia o mesmo impulso de pegar o primeiro voo de volta. Mas a vida exigia paciência e planejamento. Amor, para eles, significava também aprender a esperar e confiar. Então, meses depois, Jefferson finalmente voltou. Não foi uma visita simples, foi definitiva. O olhar dele encontrou Sarah na porta do sítio, e ambos souberam, no instante em que se tocaram, que o tempo, a distância e os obstáculos não tinham conseguido apagar o que sentiam. Eles caminharam pelo pasto juntos, lado a lado, em silêncio, sentindo cada passo, cada respiração compartilhada. O pai de Sarah observava de longe, sorrindo, sabendo que aquele amor era mais forte do que qualquer barreira. Sarah parou, virou-se para ele e disse: "Não quero que nada seja igual. Quero que construamos tudo juntos, do nosso jeito." Ele sorriu, segurando o rosto dela com as duas mãos. "Então vamos fazer isso, juntos para sempre." O beijo que se seguiram não foi apenas paixão, mas a celebração de uma escolha consciente, de um amor que resistiu à distância, ao orgulho, às opiniões alheias e ao medo do futuro. Não havia luxo, não havia riqueza, apenas duas pessoas que decidiram que a vida valia a pena quando compartilhada. Nos meses que se seguiram, Jefferson dividiu seu tempo entre a vida de negócios e a vida no sítio, aprendendo com Sarah o valor do simples, da rotina, do trabalho árduo. Ela, por sua vez, descobriu que confiar não era fraqueza e que o amor verdadeiro podia coexistir com orgulho e independência. E assim, o que começou como um encontro inesperado em um leilão de gado se transformou em uma história de amor sólida, madura e inspiradora. O milionário encontrou na moça da roça não apenas um romance, mas uma parceria verdadeira. E ela descobriu que amor não exige abdicar de quem você é, mas apenas encontrar alguém disposto a caminhar ao seu lado, com respeito, cuidado e paciência. A vida continuou, cheia de desafios e conquistas, mas Jefferson e Sarah aprenderam que, enquanto tivessem um ao outro, nenhum obstáculo seria grande demais. Eles riam juntos, trabalhavam juntos, sonhavam juntos, e em cada canto do sítio, em cada canto de suas vidas, havia a prova de que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados e conquistar até os corações mais improváveis. O sol se punha sobre o pasto, dourando os campos, iluminando o rosto de Sarah e refletindo nos olhos de Jefferson. Eles se olharam e sorriram, sabendo que finalmente tinham encontrado o lar que sempre buscaram, não em um lugar, não em riqueza, mas no coração um do outro. E assim termina a história da moça da roça que conquistou o coração de um milionário. Uma história de amor que resistiu a julgamentos, distância e medo, provando que quando duas pessoas realmente se encontram, nada pode separá-las. E aí, pessoal, gostaram da história? Eu achei demais. Me diz aqui o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like, pois ajuda bastante o canal. Até a próxima!